O que eu preciso ter para abrir o meu escritório? Quando que eu sei que é hora de abrir o meu escritório? Quando você começa a crescer. Quando você começa a querer fechar com construtoras e não só com parceiro. Não só com... Tem arquiteto que embute o preço do projeto estrutural no seu preço para o cliente, então eles só repassam a parte do todo para você. E como normalmente isso foi feito num pacote, os valores já são pequenos, né? Você não tem poder de negociação. E aí, se você quiser crescer mesmo, você precisa abrir o seu escritório, tá? Então, quando abrir o meu escritório? Quando você quiser crescer. Recomendo já iniciar com o escritório, Rangel? Não, não recomendo. Ah, pensa como se fosse um nascimento de uma criança, né? Tem processo, tem aquele desenvolvimento e com 9 meses ele está apto para nascer. Se eu tentar fazer um parto aos 2 meses, eu vou ter um aborto, né? Tento fazer isso antes da hora. Então, respeite os processos. Eu recomendo que no início você trabalhe como autônomo, pegue os seus primeiros trabalhos como parceiros e aí comece a crescer. Quando você quiser crescer e dar mais credibilidade para o seu negócio. Lembra que um escritório é um negócio, é uma empresa, né? Tá, beleza. O que eu preciso para abrir então? Para abrir o meu escritório. O que eu preciso? Primeiro, uma sede física, né? Para ter o escritório em si, eu preciso de uma sede física. Essa sede pode ser aluguel de uma sala em um edifício comercial. No nosso caso, fixo, né? Pode ter isso. Como a gente pode, não deixe de considerar, no começo eu utilizei ou sala em coworking. Eu utilizei o aluguel de uma sala em um coworking. Então aqui em Campinas tem isso. Então são escritórios compartilhados, né? A gente tem secretária, internet, telefone, banheiro, limpeza, tudo no valor. Você pode alugar uma sala específica lá dentro para 1, 2, 3, 4 pessoas. Ou no começo foi uma posição, uma baia específica para que eu tivesse esse local. Dá para trabalhar de casa? Dá, é possível, é possível. E aí, quando você tiver que encontrar o seu cliente fisicamente, você combina. Pode alugar uma sala específica, tem coworking que aluga só a sala. Pode alugar uma cafeteria e assim vai, tá? Mas você pode iniciar assim, fazendo o seu espaço físico em um coworking, por exemplo, tá? Só para você ter ideia de valores, para a gente dar números reais. Eu vou falar aqui de Campinas, tá? Um aluguel de uma posição em coworking vai custar aí 800 ou R$ 1.000 por mês, mas já incluso tudo, internet, telefone, PTU, todo esse custo, limpeza que a gente não considera. Para você alugar uma sala, aí esse custo vai subir para 3,5 por mês, mais ou menos. E tem alugado sala, IPTU, condomínio, café, água, luz, telefone, tá? Então, considere que para a sala própria você tem custos fixos, aluguel, condomínio, IPTU, telefone, internet, café, muito importante, que mais? Internet, café, que mais? Limpeza, água, luz. Então você tem essa série de custos mensais, né?
custos que são, a gente considera de custos fixos. Sempre vai ter aquilo, dependente de você quiser, tá? Isso aí, ó. Onitiele Matos quer se especializar em estruturas. Quem se especializa no sistema específico normalmente tende a entregar melhor processo e tende a ser melhor remunerado para isso, tá? Você tem e precisa de equipamentos. Quais equipamentos você precisa ter para ter o seu escritório? Um notebook ou PC, computador. Isso aí, mesmo se for autônomo, você precisa ter, né? É a sua ferramenta básica. Não precisa ser um computador muito avançado, não precisa ser um mega computador, mas você vai ter que investir aí pelo menos R$ 7.000 em um computador que seja razoável, né? No nosso escritório a gente tem aqui, por exemplo, tem um computador e mais 2 telas externas. São 3 telas. Você precisa de impressora normal, né? Uma impressora vai custar em torno de R$ 1.500. É obrigatório ter impressora, Angel? Claro que não. O computador é. A impressora é uma opção. No nosso escritório, por exemplo, nós temos também uma plotter. Uma plotter custa em torno de R$ 6.000, mais ou menos. Uma plotter razoável. Você precisa ter uma plotter no seu escritório? Não obrigatoriamente, né? Você pode, quando quiser imprimir ou plotar algum trabalho, manda na sua copiadora e ela entrega. Às vezes sai até mais em conta, né? O que mais que eu preciso, né? Para ter? Eu preciso ter de equipamento. Hoje em dia eu preciso de eu preciso de uma webcam? Não preciso. Preciso de um microfone? Também não. Preciso de uma cafeteira? Opcional, né? Uma cafeteira. Cafeteira. É opcional, né? O que mais? Deixa eu ver o que a gente tem aqui no escritório que é indispensável. Mais nada. Então, um bom notebook. Claro, eu preciso ter um investimento em softwares. Software de projeto, né? Então você precisa ter. Por exemplo, se você tem o seu TQS, você não precisa de mais nenhum outro. Você não precisa do AutoCAD, não precisa do Revit. Você não precisa. Você pode usar um F2 para uma verificação manual, um Excel, né? Mas você pode, por exemplo, ter o TQS no seu computador. E lembrando, o TQS você não precisa comprar no começo. Eu já ensinei aqui na semana passada uma versão totalmente gratuita do TQS, que não é pirata, tá? É totalmente gratuito para que você possa fazer os seus primeiros projetos sem precisar investir R$ 1. Agora, se você quiser evoluir um pouquinho mais, você pode alugar o TQS só. Por exemplo, a partir de R$ 180 por mês. E você pode alugar um único mês para fazer um único projeto e alugar o software só para o período que você tem um projeto. Fechou um projeto? Aluga só para aquele projeto. Você pode alugar por um único mês. E você consegue fazer tranquilamente o projeto inteiro em um único mês, né? Nossos alunos, em média, fazem 3 projetos por mês, tá? Mais ou menos. Então você não precisa comprar no começo. E se você quiser, você pode apenas alugar por período específico, tá? E aí, pessoal, claro, você precisa de algumas coisas. Você precisa de um contador. O contador vai abrir seu CNPJ e fazer o controle fiscal. Não se esqueçam que boa parte da rotina de um escritório é essa parte chata, né? Parte de emitir nota fiscal, de cobrar o cliente. Isso dá trabalho também. Você precisa aqui de um contador para abrir o seu CNPJ
E aí você vai precisar, né, de conta jurídica, um CREA jurídico, ou seja, um CREA específico para a empresa. Lembra que você vai ter 2 para pagar. Não falsa aí, o contador pode falar comigo. Um contador, em média, aqui em Campinas, é um salário mínimo por mês, às vezes metade de um salário mínimo, dependendo se você tem funcionário ou não. Isso tudo no começo, né? Porque você precisa ter de cara isso bem estabelecido. Precisa ter um site. Muito importante que você tenha um site. Redes sociais oficiais do seu escritório. Muito importante. Você faça esse marketing institucional. As pessoas precisam te encontrar. É muito legal que você tenha um telefone fixo ou um número de telefone. Hoje, talvez menos, mas ainda o pessoal valoriza bastante. Aqui, ó, o Caio está sugerindo um contador online. Pode ser online, né? Só tem que ser um contador bom, né? Porque senão você peca bastante nisso. Um escritório de cálculo, para vocês terem uma ideia, o imposto da nota de um projeto é perto de 20%. Bastante, né? É dos serviços ali que mais se paga imposto. Quase 20%. E não tem como fugir disso, né? Os consultores pedem nota fiscal, isso é a parte legal, você tem que cumprir isso. E é mais ou menos, tá? Você precisa ter todo esse caminho bem resolvido. Tem que ter site, rede social, telefone fixo. Você. Rede social, aí vai. Pelo menos 2, né? Instagram e LinkedIn. E você vai precisar de bons relacionamentos. Conseguir clientes. Um bom site apenas, um investimento em tráfego, pouco, né? Inclusive vai rolar esse mês, vai começar amanhã a aplicação. Os nossos alunos Master vão passar por um desafio esse ano, gratuito para alunos dessa vez. Então, se você é aluno, não deixe de participar. Talvez não seja gratuito no próximo. E eu, junto com o nosso time, nós vamos acompanhar você e vamos te ajudar a como ou ter os seus primeiros clientes ou como ter mais clientes. Nós vamos te ajudar nesse processo, inclusive, para que você possa conseguir os seus primeiros projetos e caminhar para ter orgulhosamente o seu escritório próprio, tá? Então, esse é um caminho que a gente vai ajudar vocês a ter um nome e logotipo. É legal. Não é o mais importante na minha visão. Você vê, por exemplo, normalmente os nomes de projetos de escritório de cálculo são muito ruins. Assim como é muito ruim nome de escritório de advocacia. São uns nomes assim. É o sobrenome do cara. E fica uma coisa muito pessoal isso. Não passa a visão de empresa. Então dá a impressão de que, por exemplo, tá o Caio aqui, ó. O Caio Souza. Vai ser CS Engenharia, entendeu? Normalmente vai ser isso. Ou Souza Engenharia. Ou vai colocar o nome relacionado a Pi, Gama Z. Vai ter algum nome ali relacionado à área de estruturas, né? Então, não tem nada de errado nisso. É só porque não é tão importante assim. Mas eu acho, na minha visão, é que se você puder, por exemplo, meu escritório é a Soma Cálculo Estrutural, não é Rangel Laje, não é Rangel e Sérgio, meu sócio. Quando você tira o seu nome do escritório, você torna a coisa mais com cara de empresa e menos pessoal. Então, é a minha visão sobre esse processo. Mas é importante, uma das primeiras coisas que você vai ter que decidir, né? Poucos fogem disso, mas na minha visão, passa mais credibilidade quando você vai para
um nome focado no branding de uma empresa que pode crescer, enfim, do que uma coisa que é só você.